Olá! Hoje vamos mergulhar fundo num dos assuntos mais quentes do mercado financeiro. Pense nisso aqui como uma aula essencial para entender o que são, como funcionam e, o mais importante, como enxergar os criptoativos pela ótica de quem investe. Olha, o nosso caminho está bem traçado. A gente começa do básico, com a definição. Depois explora a variedade que existe nesse universo. Aí, a gente analisa os riscos e as recompensas, aprende a montar uma estratégia de portfólio e, por fim, fala sobre a gestão de risco. É um passo a passo claro, do conhecimento até a prática. Bom, vamos lá então. A primeira pergunta é a que realmente importa. O que, afinal de contas, é um criptoativo? Entender essa base é o que vai permitir navegar por esse mercado com mais segurança. Para começar, imagine que o termo criptoativo é um grande guarda-chuva. Ele não se refere só a moedas, não. Na verdade, ele cobre qualquer tipo de valor que existe em formato digital, que é protegido por uma matemática bem complexa, a criptografia, e que mora dentro de uma tecnologia específica. E essa tecnologia é a famosa blockchain. O jeito mais fácil de entender isso é pensar num livro caixa, um livro contábil, só que totalmente público. Cada transação é um registro numa página, e cada página é um bloco. Depois que um bloco é adicionado nessa corrente, ele não pode mais ser alterado. Isso garante uma transparência e uma segurança incríveis, sem precisar de um banco ou qualquer outra instituição no meio do caminho. Legal! Com a base entendida, vamos avançar e ver como isso tudo se desdobra. Agora a gente vai conhecer as diferentes espécies que vivem debaixo daquele guarda-chuva dos criptoativos. E aqui tem um ponto que gera muita confusão. Pensa assim, criptoativo é o gênero, é a categoria maior. Criptomoeda é uma espécie dentro dessa categoria. Ela foi criada com um propósito específico. Ser uma moeda, sabe? Um meio de troca ou uma reserva de valor. Então o resumo é, toda criptomoeda é um criptoativo, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda. Agora, olha que interessante essa organização do mercado. A gente tem as criptomoedas, como o Bitcoin, que são muito voláteis e querem ser uma reserva de valor. Tem as stablecoins, que são o oposto, buscam estabilidade porque são lastreadas em moedas fortes como o dólar. Elas servem como um porto seguro. Aí vem os tokens, que funcionam como uma chave de acesso a serviços ou dão poder de voto num projeto. E por fim, os NFTs, que provam que algo único e exclusivo é seu, mas com um risco extremo. Cada um com seu papel, cada um com seu nível de risco. Certo. Agora que as categorias estão claras, a pergunta muda. Deixa de ser o que é isso e passa a ser, tá? E o que isso significa para uma carteira de investimentos? Vamos colocar o chapéu de investidor e ter uma visão bem realista do mercado. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o maior desafio, a volatilidade. Dados do Morgan Stanley mostram que a volatilidade anualizada dos criptoativos fica em torno de 55%. Só para ter uma noção, a do S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, é de 14%. É um nível de sobe e desce quase 4 vezes maior. Essa volatilidade toda se traduz num risco bem concreto. Análises de instituições financeiras mostram que o potencial de queda de um criptoativo pode chegar a 70% em um único ano. É a definição perfeita de alto risco, alta recompensa. Então, a gente chega ao ponto mais importante de todos. É esta frase. Ela é a regra de ouro, o mandamento número 1 para qualquer pessoa que pense em investir em criptoativos. Não se deve investir mais do que se pode realisticamente perder. Como o risco de queda é gigante, o capital que vai para isso tem que ser uma parte do patrimônio que não vai fazer falta e nem comprometer a saúde financeira se o pior acontecer. Ok, o risco é alto, a gente já entendeu. Mas como é que se gerencia isso de forma inteligente? Agora a gente entra na parte mais prática da nossa conversa, como começar a montar um portfólio inicial e diversificado. O processo segue uma lógica bem disciplinada, na verdade bem parecida com a de outros investimentos. Primeiro, definir objetivos e o quanto de risco se aguenta. Segundo, pesquisar, e pesquisar muito. Entender a tecnologia, a comunidade, o propósito de cada projeto. E terceiro, distribuir o dinheiro de forma inteligente, sem colocar todos os ovos na mesma cesta. Esse gráfico dá um exemplo de como isso pode se parecer na prática. Uma alocação inicial pode focar a maior parte em ativos mais consolidados, as blue chips do mundo cripto, como Bitcoin e Ethereum. E aí uma parte menor pode ir para outros projetos de risco médio, buscando um potencial de retorno maior. E agora vamos para a parte final, que é crucial. Montar a carteira é só o começo. Investir não é uma ação única, é uma disciplina constante, ainda mais num mercado que muda tão rápido quanto de cripto. Uma gestão responsável na prática significa acompanhar o mercado de perto,
rebalancear a carteira de tempos em tempos para manter o risco sob controle, usar ferramentas de análise e, algo muito importante, ter uma estratégia de saída bem definida para saber quando realizar os lucros e proteger o capital. E a gente termina com essa reflexão. Passamos desde o básico até a gestão de risco. A pergunta que fica no ar é: se o risco for gerenciado com inteligência, com disciplina, será que essa classe de ativos pode finalmente ir além da pura especulação e se firmar como parte de uma estratégia de investimento de longo prazo? O debate está mais do que aberto.